planeta Terra. E aí, bora bater um papo sobre Animais Fantásticos 2 e sobre alguns problemas aí que estão agitando pra caramba a internet. Antes de começar, fica tranquilo que quando começar a ter spoilers eu vou avisar. Mas enfim, né, eu tenho que respeitar, então eu vou fazer uma parte aqui falando umas coisas mais gerais e depois eu vou entrar aí nessas grandes polêmicas que vai precisar de grandes spoilers. Já vai, de qualquer forma, deixando o seu like, porque não custa nada, é um botãozinho assim que você aperta que vai me ajudar pra caramba. E me segue lá nas minhas redes sociais também pra me dar esse apoio, que é muito importante, isso me ajuda pra caramba também, valeu, galera? Então, pra começar do básico do básico, eu achei muito lindo as animações, o 3D do filme tava maravilhoso. Inclusive, eu fico impressionada como o 3D tem melhorado, né, gente? Tinha muito tempo que eu não ia no cinema ver nada em 3D, não é muito a minha praia esse tipo de filme. E eu fui lá assistir assim, caraca, assim, eu fiquei muito impressionada com como essa tecnologia tá evoluindo. O filme tá valendo a pena de ser assistido assim. As criaturas, né, os animais fantásticos estão lindos, os efeitos visuais do filme são de tirar o fôlego, estão muito bem feitos mesmo. Aí, tirando isso, galera, infelizmente o resto eu não tenho tantos elogios assim a fazer. O filme tem uma narrativa um pouco arrastada demais, um pouco confusa. Eu confesso que em alguns momentos eu fiquei me perguntando se eu dependia de uma outra mídia pra estar entendendo aquilo dali. E isso não é legal, né, gente? Sabe quando o filme parece que tem muita coisa acontecendo e parece que a história tá avançando, mas se você parar pra olhar depois, o filme não saiu muito do ponto inicial. As coisas meio que foram enrolação. E aí, no finalzinho, parece que eles tentam resolver tudo e fica muito corrido. Outra coisa foi o excesso de tramas paralelas acontecendo, que acabou com que muitos personagens aparecessem de forma subutilizada. Alguns que no primeiro filme aí dessa franquia tiveram algum destaque e que você acaba sentindo falta deles nessa segunda parte. Foi o caso do Jacob, né, que foi o grande alívio cômico do primeiro filme, e também o caso da Tina, que tentaram dar algum destaque pra ela no filme, a presença dela é forte, mas que ela acabou não fazendo muita diferença ali na trama. Isso se deve ao fato, é claro, de que a J.K. é praticamente uma estreante aí como roteirista de obra cinematográfica. Ela é uma escritora de livros, gente, e isso não é a mesma coisa que escrever um roteiro pra cinema. Apesar de que a minha experiência como um todo não foi ruim, eu curti muito aquela experiência ali no cinema, sabe? Se você tentar abstrair essa questão de narrativa, principalmente se você é fã, se você gosta muito de Harry Potter, você vai ter aí muita coisa pra curtir. Primeiro porque a história, o enredo tá muito bem montado. Uma coisa é o enredo, gente, outra coisa é o roteiro, tá? Outra coisa é aquela pequena dose de fanservice, que aqui eu já nem sei se a gente pode chamar de fanservice, né, galera? A gente sabe que é, porque a gente sabe que fã de Harry Potter vai a deleite com aquilo. Mas não necessariamente aquilo tá ali só pra agradar, porque também tem toda a questão de contextualização. Mas enfim, quando apareceu o Hogwarts lá na tela, eu confesso pra vocês que eu chorei, gente. Eu me arrepiei inteira, me emocionei demais. Escorreu uma ou duas lágrimazinhas ali por baixo do meu óculos. E esses momentos certamente são os maiores respiros do roteiro. Quando a gente sente que a coisa não tá, às vezes, andando tão bem quanto a gente gostaria, e aí vem uma cena dessas e redime completamente a nossa experiência de estar ali. Agora eu vou entrar na parte dos spoilers. Pois é, galera, pois é. A crise do cânone chegou na obra da J.K. Rowling, chegou no nosso mundo mágico. Essa crise que já é bem conhecida de gente que curte muitas outras obras, como, por exemplo, e principalmente, gente que curte mangás shounen, que é o tema que acaba sendo o principal aqui do meu canal, né, por causa de Dragon Ball. E fã de Dragon Ball tá muito acostumado com essa crise, porque esse tipo de obras, de animes e mangás, eles já nascem submetidos a uma lógica de mercado, a uma lógica de produção em massa. Então, desde sempre, a gente convive com os retcons e os outros problemas que tornam a obra não tão redondinha, não tão perfeitinha. Pra resumir, quem gosta de spoilers e chegou aqui sem saber o que tá acontecendo, tem um grande problema de cronologia no filme. O primeiro deles seria a inserção da Minerva como professora de Hogwarts. Bom, na verdade não é falado que é Minerva e sim professora McGonagall, mas a gente sabe aí que não poderia ser outro parente dela, já que McGonagall é um nome do lado da família dela que é trouxa. Então, muito provavelmente se trata da nossa professora Minerva mesmo, que a gente sabe que foi colocada ali por fanservice. Aqui entra a parte que eu falei, do fanservice, que eu considero realmente como fanservice. Porque nesse caso a gente sabe que a McGonagall só está ali por uma questão de agradar público realmente. Não existe nenhuma outra função como ponto de referência na obra ou no universo em que a autora realmente precisasse para enriquecer a narrativa que ela está criando. Como é o caso, por exemplo, de Hogwarts, que tem todo um motivo para estar ali, afinal já era uma escola importante pra caramba nesse mundo da magia. E a gente está falando de um filme que dá destaque pro Dumbledore,
Dumbledore, que já era professor na escola. Então tem todo um contexto que dá apoio à narrativa, diferente da presença da professora McGonagall, que foi o real fanservice da história. E tem todo o problema da cronologia, em que ela não deveria nem ter nascido naquela época, muito menos ser professora de Hogwarts. Eu não vou explicar aqui em detalhes, porque a internet já tá cheia dessas coisas, e tem muitos canais aí de Potterheads que explicam isso muito melhor, em muito mais detalhes. E aí, também se referindo a essa questão da cronologia, a gente tem o grande plot twist do final, que é que o Credence, na verdade, é Aurélio Dumbledore, irmão do professor Dumbledore. Sendo que no livro, nenhum irmão chamado Aurélio do Dumbledore é citado, somente um outro irmão e a irmã do Dumbledore que faleceu. O pai do Dumbledore teria ido para Azkaban por ter matado alguns trouxas para se vingar de um trauma que causaram a filha dele, a irmã do Dumbledore, que acaba morrendo depois, aos 14 anos. E essa irmã do Dumbledore acaba causando a morte da própria mãe dele, que teria morrido aí antes de poder gerar e dar à luz a esse personagem do Aurélio, que teria uma idade no filme que não condiz com a idade que ele deveria ter, se ele já existisse aí por alguma razão antes da mãe do Dumbledore morrer. Daí, obviamente, os fãs estão fazendo 1001 teorias para tentar encaixar isso na história de forma coerente. Que o pai do Dumbledore teria tido um outro filho bastardo em Azkaban e várias outras teorias. Mas eu não vou me focar nessas coisas aqui, porque eu tenho um outro argumento para abordar. É claro, galera, que a J.K. pode realmente se preocupar com a repercussão que isso está tendo entre os fãs e numa negociação aí com o resto da produção do filme, encaixar alguma coisa que justifique. Outra coisa que pode acontecer e que eu acho mais plausível é que tudo seja mentira. Existe a possibilidade de que o Credence não seja nada de Aurélio Dumbledore, ou que Aurélio Dumbledore não seja nada irmão do alvo. Pode se tratar de uma mentira do Grindelwald. E sendo ele um vilão cheio de objetivos obscuros e manipulador, a gente percebe que ele é manipulador. Lá na cena que ele tentou persuadir a Queen a se juntar à causa dele, ele pode sim estar mentindo pro Credence, seja no nome Aurélio Dumbledore, ou mesmo na relação de parentesco que esse Aurélio teria com o alvo. Eu vi algumas críticas dizendo que se essa fosse a possibilidade, teria sido uma puta sacanagem do roteiro ter nos apresentado isso como se fosse uma coisa real, ter dado tanto destaque pra isso no final, como se fosse um plot twist. Ao meu ver, o roteiro deixa assim algumas brechas, mesmo que muito sutis, muito poucas, para que a gente possa duvidar disso. Inclusive, é mostrado que a própria Nagini tem um pé atrás com essa história, lá naquela cena em que o Credence vai se juntar ao vilão, que ele pega na mão dela e fala que ele é o único que conhece a verdadeira identidade dele, e ela se mostra receosa com relação a isso. Então eu não acho que essa possibilidade do plot twist ser falso seria um problema tão grande quanto estão falando. Só que, gente, o mais importante agora é a terceira possibilidade. Prestem muita atenção nisso, porque esse é um argumento que serve principalmente para a questão da McGonagall, que tá ali de fanservice. Então, mesmo que o Aurélio não seja irmão do alvo, o problema da crise do canone continua existindo já pela própria presença da McGonagall. E os fãs já ficam preocupados, porque mesmo que uma coisa não se confirme, a gente já tem a outra e a gente já tem aberto aí a possibilidade de que ela possa mexer em outras coisas que estraguem a cronologia do universo. Sobre isso, o que eu tenho a dizer para os fãs mais assíduos da obra, aqueles que sabem todos os detalhes e as datas, que tem o universo da Rowling na palma da mão, é que de qualquer forma vocês precisam aceitar o fato de que livro e filmes são mídias diferentes. Galera, isso que eu tô falando é um fato, não é uma opinião. É assim que essas indústrias se comportam, ok? Muitos e muitos livros são adaptados para filme com tantas e tantas alterações que eles se tornam realmente uma versão completamente alternativa do livro original. Um exemplo bem relevante nesse caso é do filme Hobbit, que inseriu e deu destaque absurdo para personagens que sequer existiam. E muitos fãs ficam muito putos com isso. Bom, eu particularmente não fico puta com isso, porque eu tenho perfeita noção de que audiovisual, cinema é uma coisa e literatura é outra completamente diferente. Eu tenho meu problema aí com a adaptação do Hobbit por outros motivos, porque aquilo que eles inventaram, de fato, eu acho que nem funcionou. Tem diretores de cinema, por exemplo, consagrados, que são conhecidos aí por alterarem completamente a história dos livros, deixando os autores full pistola. É um exemplo do consagrado em Stanley Kubrick, né, galera? Que muita gente acaba preferindo a versão dos filmes dele do que a versão original dos livros. E tem gente que consegue ser fã dos dois. Mas vamos lá. Tudo bem, a gente já entendeu que filme e livro são mídias completamente diferentes. Mas aí a gente esbarra numa peculiaridade de Harry Potter. As adaptações de Harry Potter para cinema, você tem muitos eventos subtraídos, algumas ordens alteradas, e tudo isso faz parte da adaptação, porque uma obra audiovisual
audiovisual, um roteiro de cinema precisa ter outro ritmo para manter as pessoas ali interessadas na tela, assistindo por 2 horas e meia. Porém, vocês têm que concordar que nada nas adaptações dos filmes de Harry Potter fugia totalmente assim do que foi escrito no livro, de forma a causar alguma incoerência muito grande. Isso devido ao fato de que o contrato que a Rowling fez de concessão dos direitos de filmagem para a Warner Bros. Provavelmente foi um contrato que favorecia muito os poderes da Rowling. E isso, é óbvio, tem a ver com o fato do grande best-seller que o livro se tornou, fazendo com que os fãs do livro compusessem uma grande parte da bilheteria, por mais aí que o público dos filmes seja, obviamente, infinitamente maior do que foi o público dos livros. E acontece que agora, galera, sem uma obra em literatura para o qual se basear, a gente não sabe como foi esse contrato da Rowling com a produtora do filme. Isso porque, por mais que os fãs queiram considerar a presença da Rowling como roteirista um aval de canonicidade para os filmes, a gente não pode esquecer que o filme nunca pertence ao roteirista. Um filme desse tipo pertence sempre ao produtor. E aqui, no caso, é o grande estúdio, a grande produtora que está atrás dele. É a produtora, no caso, que vai mandar no filme e que vai ter a palavra final sobre os mais variados detalhes, para que isso traga bilheteria, que é o objetivo principal do filme, é lucrar, obviamente. Em alguns tipos de filme, o dono do filme é o diretor. É o que a gente chama de cinema de autor. Normalmente, o cinema de autor acontece quando a produtora por trás do filme não é tão grande, tão relevante, de forma que o diretor tem mais liberdade para negociar o contrato, ou quando o diretor é um grande nome, um grande artista, uma marca muito forte, que faz com que ele tenha maior poder de negociação, fazendo com que o estúdio se submeta às vontades dele. Então, o grande nome da Rowling, apesar de ela não ser a diretora do filme, sim a roteirista, pode nos deixar aí uma reserva para acreditar que ela ainda tenha grandes poderes sobre a obra. Mas a gente não sabe o quantos. A gente não sabe até onde ela tem poder aí para barganhar algumas escolhas do filme, como por exemplo essa de ter colocado a McGonagall. Será que isso partiu assim da cabeça da Rowling? Eu acho mais provável que isso tenha sido uma decisão da produção, que talvez ela nem tenha se oposto muito contra isso, por já estar definido aí dentro dos limites do contrato. E se for o caso, é óbvio que ela não vai criticar isso nas redes sociais dela. Seria totalmente antiético. Mas e aí, gente, qual é o grande problema disso tudo? Eu tô dizendo que o filme não é canônico? Não, gente, eu tô dizendo que o filme tem a sua própria canonicidade. Os filmes de Harry Potter são uma mídia independente dos livros. Então, se nos filmes de Harry Potter determinadas datas de nascimento de determinados personagens nunca foram citadas, para efeito da ordem cronológica dos filmes, tais datas não existem. Só que, como eu falei, até o último livro de Harry Potter. E é por isso que os fãs não estão acostumados com essa mudança brusca, que de repente o filme já não vai mais poder complementar o que tá no livro. E eu acho que o problema maior não é esse, sabe? O problema maior não é o filme contradizer o que tá no livro. O problema maior é que não existe uma versão do livro que continue seguindo o que foi dito antes. O problema tá justamente no fato de que a autora abandonou a mídia principal em que a história foi construída e mudou para uma segunda mídia que não tem o compromisso de ser idêntica à primeira mídia. O filme não tem nenhum compromisso de ter coerência com os acontecimentos que foram citados apenas nos livros. Harry Potter é completamente uma obra de transmídia, que é um conceito em que alguma coisa está em mais de uma mídia diferente, mas que você consegue consumir essas mídias diferentes de forma totalmente independente. Onde está um outro grande problema nessa crise do cânone de Harry Potter, que é o fato de que a J.K. Rowling costuma se pronunciar muito nas redes sociais dela. Costuma se pronunciar muito, por exemplo, no Twitter e colocar certos guias oficiais aí como Pottermore. Isso é uma coisa que costuma acontecer muito nos mangás, como eu falei. Os mangakás costumam dar muitas entrevistas, tem muita informação oficial sobre personagens que saem em revistas oficiais que publicam a obra. Esse é um problema bem recorrente nesse tipo de obra e é por isso que eu falei que a gente que consome esse tipo de conteúdo já tá muito acostumada com essa problemática do cânone. Acontece que até Animais Fantásticos, sempre que a Rowling se pronunciava canonizando alguma coisa nas redes sociais, ela estava necessariamente canonizando isso para a história dos livros. Agora que o dedo dela e a participação dela tá em duas mídias diferentes, em etapas diferentes do processo, as declarações que ela faz fora dessas duas mídias, ou seja, em terceiras ou quartas mídias, ficam perdidas aí se elas vão validar as coisas do livro ou validar as coisas do filme, que é onde ela tá envolvida agora. No geral, isso não tem resposta, gente. O fato dela ter abandonado uma mídia para seguir em outra realmente vai gerar uma crise no universo de Harry Potter. Eu, de qualquer forma, não diria que ela está estragando o universo que ela criou, porque o que ela criou nos livros vai continuar valendo, vai continuar sendo canônico para a história dos livros, a não ser que ela faça um retcon. O conceito de retcon, gente, é quando alguma
coisa literalmente muda na história. Ou seja, se ela chegar no filme e apresentar uma data completamente diferente da data que ela apresentou antes, de maneira que a outra data deixa de ter validade. Os retcons, na verdade, nunca são bem-vindos, eles sempre são sinônimos de conflito. Eles já naturalmente fazem parte de um problema da indústria e da produção de massa. E Harry Potter faz parte dessa indústria e faz parte dessa necessidade de produção de massa, então, infelizmente, a gente vai ter que se acostumar com isso. Mas existe uma maneira de melhorar o retcon, que é quando o autor procura dar uma justificativa para esse dado ter mudado. Vai ser um pouco difícil e trabalhoso ao Rowling fazer isso, nem sempre fica uma coisa muito convincente, às vezes tem pouca legitimidade, mas talvez seja melhor do que um retcon sem nenhuma desculpa. Essa indústria cinematográfica do entretenimento tem esse problema. E talvez os filmes de Harry Potter tenham sido uns dos últimos suspiros aí de trabalho autoral nesse tipo de indústria de filmes seriados. Ou seja, filmes produzidos em série. E quando eu falo obra autoral, é isso que eu expliquei com relação aos grandes diretores. Obra autoral é quando o autor tem muita liberdade sobre aquilo que ele está criando. As ideias do mercado acabam não podendo influenciar muito nas decisões que ele toma. Claro que o próprio autor, na sua cabeça, acaba sendo influenciado por questões mercadológicas. Ele acaba tomando algumas decisões consciente ou inconscientemente, pensando no público que isso vai agradar e no dinheiro que isso pode dar de retorno. Só que, de qualquer forma, isso no processo autoral ocorre de forma muito diferente de como isso é no processo industrial, que é quando é a produtora que está por trás das decisões. Normalmente, literatura no Ocidente é uma coisa muito autoral. Lá no Oriente, por exemplo, os mangás já não são tão autorais assim, porque as editoras e as revistas que vão publicar acabam tendo muita influência sobre aquilo que vai ser escrito. Já que no Ocidente, as grandes obras de best-seller, principalmente quando são um grande sucesso de best-seller, a editora acaba não influenciando muito porque o autor carrega a obra muito mais. Então, o universo de Harry Potter foi uma obra autoral da Rowling e os filmes, pelo poder de barganha que ela tinha com a produtora, acabou sendo também muito autoral. De maneira que por isso que talvez seja um dos últimos respiros desse tipo de filme em série da indústria. Porque a tendência é cada vez mais que as produtoras tenham muito poder e que o aspecto autoral já não seja tão levado em conta. Uma coisa que embasa isso é o fato de que a própria Rowling abandonou as mídias dos livros para ir para a mídia de filme, que é uma mídia muito mais problemática nesse sentido do que a literatura, como eu já expliquei aqui. E outra razão que provavelmente influenciou essa escolha da Rowling é que o mercado editorial está em crise. A gente sabe que tem muita livraria, muita editora fechando. No Brasil, essa queda de mercado foi de 20%. Mas pelo mundo todo e pela Europa tem acontecido também muitos problemas com relação a esse mercado. Ao contrário do cinema, que é uma mídia completamente lucrativa, ainda bate milhões em bilheterias e tem um timing de produção muito diferente, que acaba sendo muito vantajoso para ela levar essas novas histórias direto para essa segunda mídia. Mas é isso, galera. Outra coisa que eu vou deixar para que vocês comentem aqui embaixo, que eu não vou aprofundar muito, que eu já tô encerrando o vídeo. Eu não sei se vocês também tiveram essa sensação de que por essa demanda de efeitos visuais cada vez melhores, que faz com que a cada coisa nova que lança, os poderes precisem ser sempre muito mais impressionantes do que os anteriores, acabou deixando o nível de poder com que a série trabalhou um pouco desequilibrado com relação aos níveis de poder que foram apresentados antes, que é um problema que também é bastante conhecido por fãs de mangá e etc. Mas diz aí o que você achou dessa questão dos poderes de Grindelwald, se isso foi uma impressão só minha ou se você também achou isso. É isso, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like, que é muito importante para ajudar o canal aí nessas mudanças. Deixa nos comentários o que você achou disso tudo. Não se esquece também de me seguir lá nas minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.